Estamos voltando. Estamos numa parte agora onde, não que as outras partes eu não tinha curiosidade, né? Assim, mas essa daqui vai ser muito interessante, ainda mais para os nossos colegas do sistema. Quando eu falo nossos colegas, não são diretores, conselheiros, estão falando as pessoas que contribuem para o sistema CFT-CRT ter essa pujança a nível nacional em apenas 5 anos, né? Então, vamos deixar bem claro aqui que eu não estou pagando pau, respeito é uma coisa e pagar pau é outra coisa. Então, os quase 1 milhão de profissionais registrados no nosso sistema vai gostar muito de ver essa nossa conversa aqui, Marcelo, sobre. Não vou obrigar você a falar dos bastidores, porque eu sei que a função de ser presidente de um conselho regional não é qualquer coisa, não é coisa simples, né? Passa por um monte de balizamento, porque a questão ética, moral, profissional interfere muito para você chegar a um título aí, um cargo de presidente de um conselho. Então, eu pode ficar tranquilo que essa parte eu não vou relar, não que você não poderia falar, mas essa eu não vou relar porque o que eu quero relar, o que eu quero chegar é falar muito de atribuição, falar muito dos profissionais que fazem parte desse sistema, tá bom? E para começar, deixa eu pegar um gancho, Marcelo. Essa semana eu conversei com a doutora. Fugiu o nome dela, como é a doutora. Shaira, Como? Shaira, A doutora fugiu o nome porque até a gente discutiu sobre a essência do nome dela e do meu, né? O nome dela, ela falou que é uma junção de uma em relação à mãe dela. A mãe dela, se não me engano, chama Sheila, alguma coisa assim. Aí o nome dela virou Shaira. Viu? Ela falou sobre a questão da primeira. Da primeira atribuição. Isso aí não tem a ver com a sua profissão na área de topografia e agrimensura, mas tem a ver você como presidente. Formulou o primeiro, como é que fala? Resolução entre conjunta. dois conselhos. Aí eu falei para ela, será que um dia a gente vai ver o CFT, CRT junto com o sistema Confia-CREA? E eu acho legal que ela é uma advogada humanista, Marcelo. Ela não falou não, porque se for falar de maneira exata hoje, é não, porque, pô, é cada ação que a gente está sofrendo, é cada movimento contra. Enquanto eu estou querendo abraçar os meus amigos do sistema anterior, as pessoas estão querendo me dar facada atualmente. Então, mas ela não respondeu assim, ela não respondeu da maneira realística, não. Ela respondeu, puxa, Adevandro, tem uma possibilidade, né? Aí eu fiquei muito feliz, porque geralmente quem é advogado, Marcelo, agora eu que convivo muito com advogado, você e também deve, não sei se você já convivia com advogado, com jurídico, porque você deve ter um jurídico aí do seu lado nesse momento, não tem? Tem a minha esposa. Olha lá, olha, eu não sabia, olha lá. Minha Nossa, esposa é advogada. caramba, que contrato você deve fazer com ela toda noite, hein? Não é fácil negociar, não, hein? Meu Deus do céu, cara. Toda noite, na hora de jantar, sua esposa deve aparecer com uma minuta ali, alguma coisa. Mas é isso, Marcelo. E aí, o que você está achando do nosso conselho aí? O que você está achando do. Você achando até mais que eu, né? Porque a sua função, a minha como conselheiro em São Paulo, eu não consigo entrar no mundo que você entrou como presidente, porque é muita responsabilidade. A minha é responsabilidade, mas a sua é muita. E aí, o que você está achando desse momento aí, dos nossos 5 anos do conselho aí? Bom, primeiro, Adevandro, é muito importante a gente salientar as conquistas que o nosso conselho teve nesses 5 anos. E óbvio que essa conquista, ela não é uma conquista do presidente, a conquista da diretoria, dos conselheiros, é uma conquista dos técnicos industriais. Porque você observa que não adianta a gente fazer uma resolução dando atribuição para um profissional se ele não tem condições técnicas de desenvolver aquela atividade. Então, o que a gente precisa, de fato, é consolidar nossas atribuições, consolidar a nossa profissão, e para isso, não vai ter diretoria, presidente, conselheiros que resolvam. Isso é o dia a dia nosso como profissionais. Certo. Então, quando você faz lá a resolução 58 do técnico de edificações, com a sua última alteração, foi com a resolução 205, se eu não me engano,
Quando você faz essa resolução e dá atribuição falando que o técnico de edificações pode executar qualquer obra, qualquer tamanho de obra, independente do tamanho, desde que tenha um projeto feito por um responsável técnico legalmente habilitado. Então, isso quer dizer que se um engenheiro civil fez um projeto de uma construção de um sobrado, uma casa de 2 pavimentos, de 300 metros quadrados, o técnico de edificações, por força de resolução, ele pode executar essa obra, ele pode ser o responsável técnico. Mas se os nossos técnicos não estiver preparado para assumir essa função, essa atribuição, vai cair por terra essa resolução. Essa obra vai ter problemas, a sociedade, o empreendedor não vai contratar o nosso técnico de edificações para executar esse tipo de obra. Então, de nada vale nossa resolução se não for respaldada pelos nossos profissionais, pelos nossos técnicos. E nós percebemos nesses 5 anos que isso está ocorrendo. Quando a gente observa que 30% do georreferenciamento de todo o território nacional foi executado por técnicos em agrimensura, a gente observa que a gente conseguiu consolidar a nossa profissão. A maior parte dos profissionais credenciados no INCRA para georreferenciar imóveis rurais são agrônomos, depois vem o técnico em agrimensura, depois temos os engenheiros agrimensores e cartógrafos, engenheiros florestais, engenheiro ambiental, engenheiro civil, tem até arquiteto, tem até engenheiro eletricista. Só que uma observação é que esse engenheiro eletricista também é técnico em agrimensura, mas tudo bem. Então, quando a gente observa que quase a metade do nosso território nacional foi georreferenciado por técnicos em agrimensura, e que esse trabalho foi convalidado pelos confrontantes, dando anuência, pelo oficial de registro, registrando ali esse trabalho, retificando essa área, averbando essa certificação. Quando você vê que esse trabalho, aí 30% do território nacional, foi feito por técnicos, e que esse trabalho foi bem aceito, e que poucos tiveram contestação, a gente observa que a nossa profissão começa a ganhar não só uma importância por força de resolução, dando atribuição ao técnico em agrimensura para fazer o georreferenciamento, mas a gente observa que a sociedade comprou essa ideia de que o técnico em agrimensura, e aí eu digo outras profissões também, que também são credenciadas no INCRA de nível técnico, vamos chamar aí os técnicos em agropecuária, ou técnicos agrícolas, né, de forma geral, que também alguns, por força de alguma especialização, também se credenciaram, técnicos em edificações, geologia, técnicos em mineração, técnicos em meio ambiente, técnicos em estradas, todos esses outros técnicos que fizeram a pós-graduação aí, pós-técnico, né, em georreferenciamento, eles também têm essa atribuição e estão fazendo e trabalhando, executando esses trabalhos de georreferenciamento, e você observa que a sociedade já está consolidando essa atribuição, porque o próprio profissional fazendo esse trabalho de forma impecável, ele contribui com a efetividade das nossas resoluções. E nós, enquanto conselho, os CRTs, todos os CRTs, temos que nos ater ao quê? À conduta ética de cada profissional. Quando um profissional executa um trabalho de forma errada e o INCRA aplica uma suspensão ou até o descredenciamento no profissional, cabe ao Conselho Regional, aliás, não só dos técnicos, como qualquer outro, em abrir um procedimento ético. Nós, do CRT 01, abrimos em todos os casos. Sabemos que alguns conselhos de engenharia não fazem, mesmo recebendo o ofício do INCRA, acusando aí que o profissional cometeu aí um erro, e alguns não abrem processo ético. Nós, do CRT 01 e de todos os outros conselhos regionais de técnicos, abrimos para fazer uma apuração se houve alguma falta ética do profissional, porque nós temos que zelar também pelo interesse principal da sociedade. Se tem algum profissional que não está executando sua atividade de maneira precisa, de forma impecável, com alguma conduta até antiética, nós temos que punir esse profissional. Obviamente, dando direito à defesa, analisando com muito critério tudo isso, mas a gente não pode deixar que o mercado se autorregule e falar, não, esse profissional, se ele está fazendo algum serviço errado, não vão contratar ele mais. Não. Cabe nós, enquanto
conselho profissional fazer esse trabalho. Até porque nós somos uma profissão liberal. Então, a gente não pode deixar que seja igual uma padaria. A pessoa vai lá, o padeiro vende o pão, se o pão está ruim, o cliente afasta. Se o pão está bom, o cliente volta. Não, um conselho profissional não é assim. A nossa profissão não é uma profissão qualquer, é uma profissão liberal. Temos uma lei que instituiu ela, temos decreto que nos deu atribuições e temos uma lei que criou o nosso conselho e temos nossas resoluções que devemos segui-las sempre. Então, a gente observa que nesses 5 anos houve vários avanços, temos em torno de 70 resoluções que envolve em torno de 98% dos técnicos do Brasil, industriais. Então, nós já temos quase todas as atribuições de todas as áreas e a gente percebe que com essas atribuições dadas, diferente do que ocorria no antigo conselho, onde não tínhamos nenhuma atribuição, não tinha resolução nos dando atribuição específica de cada modalidade, hoje nós temos mais clareza do que podemos fazer e cabe também, Edevando, sempre a gente lembrar, tem aquela velha frase, né? Tudo posso, mas nem tudo me convém. E para a nossa profissão é a mesma coisa. A gente tem essa convicção de que, está até inclusive no nosso código de ética, a gente tem atribuição dada por resolução, nós temos o conhecimento dado na nossa instituição de ensino, que nós nos formamos, mas se eu não tenho aptidão em uma determinada área, porque em toda profissão, no caso do técnico, eletrotécnica, mecânica, edificações, agrimensura, geologia, mineração, telecomunicações, eletrônica, todas as nossas áreas, os campos são muito vastos. Nem tudo a gente domina, a gente não é bom em tudo. Então, obviamente, um técnico de edificações que tem atribuição de fazer projeto até 80 metros quadrados, execução sem limite, desde que tenha um responsável técnico ali respondendo pelo projeto. Se aquele técnico de edificações não tem essa aptidão em executar uma obra, só em fazer projetos abaixo de 80, ele vai ficar nessa área. Se ele se meter numa área que ele não tem um conhecimento prático, teórico e vivenciado aquilo, ele não vai fazer. Agora, se ele aprendeu na escola, se ele tem atribuição, se ele tem aptidão, sabe fazer, o porquê ele não fazia aquele serviço? Por que que antes o antigo conselho cerceava a gente de fazer algumas atividades que eram de nossa competência? Essa é a grande questão, a grande importância de termos hoje um conselho próprio. Marcelo, eu costumo dizer uma coisa, você me deu a chance de fazer uma colocação que eu falo nos bancos escolares, que é tanto para aluno quanto para os meus colegas professores, que é o seguinte, você não precisa, é uma frase muito importante quando começa uma discussão sobre o que o técnico pode ou que não pode. Tem uma diferença muito grande entre você saber e entre você poder. Ou vice-versa Exatamente. também, porque tem Sim. a questão. Eu sou legalista. Então, por exemplo, tem gente que fala assim: nossa, mas o técnico pode assinar uma casa com estrutura o técnico de edificações de 80 metros quadrados. Eu falo assim, mas até casinha de cachorro tem estrutura. Como que o técnico não pode? Qualquer coisa que você faça na área de engenharia tem uma estrutura. Ah, mas ele tem competências e habilidade para isso? Daí eu falo, daí é outros 500. Porque se a lei fala que ele pode, ele pode. Aí, se ele acha que ele não está preparado, o problema é individual de cada ser humano, com a questão ética, moral e profissional. Então, essa é a minha resposta, Marcelo. Eu já tô cansado, não. Para mim já tá, já é Classificado. ponto já tudo certinho, porque olha o que acontece. Quando alguém chega e fala para mim, o técnico não tem competências para assinar uma casa. Estou falando só do técnico de edificações. Olha que eu já dei aula para técnico em design de interiores, técnico em meio ambiente. O técnico de edificações, por exemplo, ele não tem competência para isso. Eu falo só, espera um pouquinho. A resolução, o decreto 9.922, está escrito que pode. Parabéns. Mas você concorda comigo, Edevandro, que entre poder e saber é muito diferente? Eu falei, eu sei que é diferente, mas quando você é legalista, daí dá até uma discussão quando eu falo essa palavra, porque as pessoas acham que eu estou insultando ela, né? Mas quando você é legalista, aí quem escolhe é a questão individual de cada pessoa. Então a gente está no momento desses 5 anos aí, o seguinte, muita gente não, também não vamos generalizar, né, Marcelo? Igual você falou, você é um cara que
você pontuou muito bem. A gente tá bem. Por mais que os percalços de outros conselhos, tentando impugnar alguma coisa, tentando através da. Mas a gente está bem, a gente está bem. Sim, Não estamos viajando, né, em brigadeiro, mas em céu de brigadeiro, mas a gente está bem. Mas é importante também para todo mundo que está nos ouvindo, ou qualquer discussão, entre você saber e poder, tem diferença. Aí, se você é legalista, você fica com a lei. Ah, mas o cara pode mesmo? Ele tem condição de fazer um sobrado? Ah, mas a escola deu a oportunidade dele ter os conhecimentos e habilidades. Se ele acha que para ele é insuficiente, aí ele não faz, né, Marcelo? Daí ele não faz o sobrado. Ele, por exemplo, exatamente. quando fala de tecnificações, dá uma briga gigantesca. Ah, mas tá bom, eu concordo, ele pode casa sobrado, mas ele pode térrea, casa térrea, de um pavimento só. Ah, mas ele pode sobrado também, desde que tenha os 80 metros quadrados. Sim, Ele pode sobrado. Então, essa questão eu acho que já está decidida. Porque você discutir é igual você está. Sem eu perguntar, você casou junto com uma advogada. Você tem a percepção maior que qualquer outra pessoa. Você sabe o que o jurídico ajuda o profissional. Porque você percebeu que no nosso sistema, a gente está muito assegurado de profissionais da área jurídica, que é muito importante. Porque tudo termina em jurídico, né, Marcelo? sim. Principalmente quando tem esse conflito de atribuições, é muito complicado. E a gente tenta evitar, enquanto representante do conselho, a gente tenta, Devando, sempre resolver no âmbito administrativo. Foi o que ocorreu com o Conselho de Química, onde a gente teve a oportunidade aí de ajudar a construir essa resolução conjunta entre os dois conselhos. E a gente também tinha esse desejo de fazer isso em outras áreas também do Conselho de Química, como também dos técnicos agrícolas e também com o antigo conselho nosso. Só que a gente observou uma certa dificuldade em construir uma resolução conjunta com o CREA, com o CONFEA, porque a gente, pelo menos eu tive a percepção, de longe, com a única reunião que fizemos juntos, eu percebi que eles têm esse desejo em fazer resolução conjunta com a gente. Mas é assim, quando a gente for fazer uma resolução de atribuições de algum técnico, alguma modalidade, eles vão fazer resolução conjunta. Aí eles vão sentar com a gente e dizer, nos ajudar a desenhar uma resolução, construir uma resolução conjunta, dizendo o que nós, técnicos de alguma área, pode fazer. Eu acho que é um desejo deles e tal. Não, mas Não vejo nenhum Marcelo, problema. Marcelo, Desde Marcelo, que eles também Marcelo, deixem a gente sentar com os profissionais do conselho deles e desenhemos também, façamos em conjunto a resolução deles. Porque só eles ajudar a construir a nossa. Vamos também Marcelo, nós Marcelo, ajudarmos a construir a deles, né? Marcelo, mas desse jeito só vai ficar no desejo. Não tem como, né? Não tem Mas como. a gente percebeu isso, eles se apegam muito naquele artigo da lei que diz que, havendo alguma discussão, né, entre os dois conselhos, podia sair uma resolução conjunta. Isso com qualquer conselho. A gente fez com o de Química e o CREA, o CONFEA, né, pensa que pode fazer com a gente. Mas eu acho que nessa tendência que eles querem vai ser difícil. Mas a gente tenta resolver tudo no âmbito administrativo. Mas, infelizmente, aliás, felizmente, nunca precisamos judicializar nada. Mas o outro conselho judicializou aí já uma meia dúzia de ações, perderam todas, até porque nossas resoluções são feitas de forma muito robusta, bastante calçada, embasada, tem um embasamento legal muito forte, um embasamento técnico, também com apoio aí de algumas professores, instituição de ensino, o próprio catálogo, né, de cursos É, técnicos. Então, nossas resoluções são muito responsáveis, né, são feitas com muito cuidado e muito critério, não é tirado da cabeça de ninguém. Eu digo isso porque eu acompanhei de perto a Resolução 89 da Agrimensura, e ela teve um estudo muito grande, feito aí principalmente pelo conselheiro federal à época, o Juliano. Ele era suplente do Marcelo Martins Sestari, e nesse ano que saiu a resolução, tinha assumido a titularidade e ele ajudou a alterar a proposta inicial, e ele trouxe essa proposta onde pudemos discutir com professores da escola técnica
entre nós também, conselheiros e diretores do CRT-01. A gente foi uma discussão muito ampla para poder alterar ela e ser aprovada em plenário. Então, acompanhei ela de perto, a deliberação 06 também, que trata aí do georreferenciamento de imóveis rurais, ela foi feita em 2018, também pude contribuir com ela. Então, a gente sempre faz com muito zelo, muito cuidado, para que a gente não cometa nenhuma exorbitância. Realmente, o que a gente coloca nas resoluções ali, o que o CFT aprova em plenário aí pelos conselheiros federais e também pela diretoria do CFT, é sempre uma resolução que realmente condiz com a realidade, do que o técnico pode ou não fazer. Entendi. Marcelo, nessa época aí, da resolução 89, a 88 é de edificações, depois foi para. Depois, agora, até as 58, 208, né? sim. Mas eu estou falando assim, nessa época você era presidente do Conselho Em RT01? 2019, até fazer um breve histórico aqui, não é tão breve porque a história é comprida, mas desde do início aí que a gente fez a tratativa da criação do nosso conselho próprio, eu era presidente do Sindicato dos Técnicos Industriais de Mato Grosso. Então, desde 2016, a gente vem acompanhando aí no Congresso, os bastidores aí, participei de algumas audiências públicas, participei de algumas reuniões no Congresso, no Senado, reuniões de comissões. Então, a gente pôde dar uma pequena contribuição para a criação do Conselho. E em 2018, quando foi criado o Conselho, nós, por Mato Grosso, indicamos para ser candidatos o colega técnico em telecomunicações, Marcelo Sestari, e de suplente dele ficou o Juliano Ferreira Coelho. O Juliano foi suplente, técnico em agrimensura, né? E os dois representaram Mato Grosso como conselheiros federais. Foram eleitos aí em 22 de junho de 2018 e logo em seguida, acredito que em agosto, o CFT, aí com participação do Marcelo Sestari, fizeram a resolução número 13, que criou o CRT-01. E o CRT-01 aí, um pouco que a contragosto meu à época, né? Eu imaginava que teríamos condições de ter o CRT Mato Grosso sozinhos, mas não foi possível. Então a gente ficou aí com 9 estados e a sede em Brasília. E aí eu tive a oportunidade na eleição de 2018, eu fui candidato na chapa que foi vitoriosa, eu fui vice-presidente. Então, em 2018, iniciou o processo eleitoral, em 2019 eu tomei posse como vice-presidente do CRT-01. Mas em 2018 eu ainda não era nem conselheiro nem diretor. Mas, enquanto presidente do sindicato, a gente pôde dar algumas contribuições, em especial a deliberação 06 de 2018, que trata aí da especialização, da atribuição de georreferenciamento, e logo em 2019, que fui eleito vice-presidente do CRT-01, pudemos dar algumas contribuições aí na consolidação, aí mesmo na implantação, de fato, do CRT-01. E aí, nosso primeiro passo foi contratar o primeiro funcionário para trabalhar no escritório de Cuiabá, alugamos uma sede do escritório descentralizado de Cuiabá, e assim foi feito em todos os outros 8 estados e também na sede. Na sede, a gente começou com um pouco mais de funcionários, né? Tínhamos procurador, chefe de gabinete, pessoal do administrativo, financeiro, e também cuidamos aí, tomamos frente aí do processo eleitoral. O conselho fez as eleições para conselheiro regional, aliás, né? A gente fez a primeira eleição em 2019. Aí, quando foi ali final de abril, nós já tínhamos a diretoria do CRT-01, que foi empossada em janeiro, e em abril, os conselheiros regionais. Aí, de fato, tínhamos um conselho pleno e pudemos aí fazer algumas deliberações importantes, que desse sequência aí à nossa profissão, a fiscalização do exercício profissional. Também pudemos ajudar com algumas impugnações de editais que não previa o nome do nosso conselho enquanto conselho profissional e também do TRT emitido pelo técnico responsável. Então a gente pôde aí ajudar. Alguns órgãos públicos não tinham conhecimento do nosso conselho, então a gente começou a fazer aquele trabalho ali
de formiguinha mesmo, nos 9 estados, mostrando o conselho, tentando valorizar a nossa profissão, participarmos de reuniões, colação de grau, divulgarmos aí, apresentar o nosso conselho nas instituições de ensino técnico, órgãos públicos. Pudemos ajudar aí fazer uma homenagem aos técnicos em 2021, em Cuiabá. Então, a gente conseguiu aí inaugurar as sedes dos todos os escritórios. Foi um compromisso aí de campanha da primeira gestão. A gente abriu um escritório em cada capital de cada estado do nosso regional, que era composto por 9 estados. E aí, assim que acabou a primeira gestão, foi um mandato aí de 3 anos e meio, a gente teve a oportunidade de se candidatar novamente, e aí fui eleito presidente do CRT 01, cargo aí que eu já estou ocupando há 1 ano e meio. Né? O primeiro E foi o tivemos aí a Luizinho. grata satisfação em receber agora o desmembramento, né, que foi aprovado pelo CFT, e aí agora temos aí a previsão de implantação em 2026 do CRT 05 e 06, que é desmembrado aí do CRT 01. Tá, no primeiro mandato que você era vice, foi o Luizinho, foi o presidente. Isso, o Luiz era o presidente, também técnico em agrimensura, e o Luiz é da cidade aí de Goiânia. Então, no primeiro mandato tivemos um presidente de Goiânia e no segundo mandato, presidente aí por Mato Grosso. Então, a gente fez aí uma espécie de rodízio, né, para contemplar o máximo de estados aí possíveis. O estado de Goiás é o que tem a maior arrecadação hoje, né, dos 9 estados, e Mato Grosso é o segundo estado em arrecadação. Em número de técnicos, nós perdemos para Brasília e o Amazonas, mas em arrecadação a gente supera esses 2 estados e ficamos em segundo lugar. Marcelo, deixa eu fazer um registro aqui. A sua, não sei se a palavra é afinidade, mas o seu entrosamento com o Luizinho, assim, porque nesse mundo acontece, é muito ego, né? Assim, é muita. Você perde amizade ou ganha amizade em Sim. decorrência do poder, né? E eu acho muito legal. Quando eu encontro vocês dois, assim, pode ser fachado ou não, não interessa, mas a questão institucional é o que mais vale. Um aperto de mão entre pessoas que pensam ou não pensam, pessoas que compartilham do mesmo pensamento ou não. E eu vejo que vocês assim têm uma sintonia muito legal, assim, porque não é fácil uma pessoa que no primeiro mandato era presidente, o outro era vice, e o outro virou presidente e ainda continuar, não sei se é amizade, mas continuar o entrosamento que eu vejo que vocês Sim. discutem pela causa dos técnicos, que é a principal coisa, porque a gente só está aqui para fomentar a causa dos técnicos. Se for para fomentar a vida particular de cada um, continue no Intra, eu continuo na minha escola estadual aqui, na minha escola municipal aqui, trabalhando igual eu sempre trabalhei. Mas é isso, eu fico muito feliz, viu? Parabéns você aí, parabéns, Luizinho, se você estiver assistindo aí, parabéns para esse jeito de ter relacionamento sem colocar o ego em primeiro lugar. É, Marcelo, gostaria de conversar com você, que a gente está partindo para os últimos 10 minutos finais aqui. Perfeito. A gente falou do georreferenciamento, eu não consigo tirar a palavra georreferenciamento da questão do que nós chamamos que diante da lei brasileira, diante do MEC, a pós-graduação do técnico em edificações são os cursos de especialização técnica. E o georreferenciamento nada mais isso. Mas especialização técnica é muito amplo, mas eu acho que nós do Conselho, eu não estou falando mal, registre aí, depois vou colocar até a tarde aqui, porque senão é capaz de sair um corte, a Devandra falando mal. Não estou falando mal. Só estou falando que eu estou na expectativa de a gente ter uma resolução específica para especialização técnica. Porque, mas não precisa ter. O MEC já aprova. Mas o problema não é o MEC. Desde 1972 existe a função da especialização técnica. O problema, Marcelo, na minha visão, não sei se você já abordou esse assunto, já debateu isso, é o seguinte: tem muitas pessoas do nosso meio, diretores, conselheiro, e pessoas também que pagam lá a sua anuidade corretamente, que faz parte do sistema que a gente também faz parte, que pensa o seguinte, que as especializações têm que ser apenas vertical.
Eu acho que tem que ser vertical, tem que ser transversal, tem que ser diagonal, eu acho que tem que ser... Ah, mas aonde que vê isso aí? Eu vou ao contrário, Marcelo. O MEC não vê isso daí. Então, se o MEC não vê isso, eu acho que... tanto é que você no catálogo nacional do ensino técnico, o número 3 e agora o número 4 aí, você vai ver que tem algumas opções, algumas indicações, não sei se esse é o nome, de você fazer Indicação. uma progressão com a questão do ensino, o curso de especialização. Mas aquilo ali não quer dizer que é obrigatório. Aonde que eu quero chegar, Marcelo? Quero chegar ao seguinte, para mim parar de falar, porque eu falo mais que o convidado, né? Marcelo, quero chegar no seguinte. Você viu o que você falou para mim, e não é mentira, é verdade, não estou pegando uma base sua só para convencer o que eu estou falando. Existe gente que fez curso de georreferenciamento sendo técnico em edificações. Sim, Aí os outros falam assim, não, mas georreferenciamento só técnico em topografia ou técnico em agrimensura que pode fazer. Ah, mas o técnico em edificações fez georreferenciamento. Portanto, ele é um técnico em topografia, um técnico em agrimensura? Não. Ele só pode uma atribuição daquela específica modalidade. Ele não virou um técnico em topografia nem em técnica de agrimensura. Aí as pessoas que eu não posso dizer nome assim e tal, mas também não interessa dizer nome, mas que é colega da gente, tem muito pensadores que falam assim: não, não, estrutura é só o técnico de edificações. Não. É, classificação de resíduos é só os técnicos em meio ambiente. Não. O técnico de edificações também mexe com o meio ambiente, tanto é que o mundo da construção civil, a indústria da construção civil, é o que mais polui o meio ambiente. Não é a chaminé lá que os outros falam assim, aqui na minha cidade tem a Toyota, tem a John Deere, tem a Unilever. Ah, mas meu Deus, essas empresas siderúrgica, metalúrgica, é o que polui. Não, se alguém perceber, faça uma obra em casa, já sai uma caçamba de resíduo já. verdade. Então, finalizando, o que você pensa desses cursos de especialização e também essa relação de a gente tem que ter algum dispositivo para a gente fazer esse encontro entre horizontalidade, verticalidade, diagonal, porque senão vai sair alguns cursos que não precisa ser feito, Marcelo, porque já tem na própria grade curricular, Marcelo. Já, por Sim, exemplo, fazer curso que não agrega valor, o que eu quero dizer é o seguinte: fazer curso de especialização que não agrega valor não dá oportunidade de mercado. As pessoas têm que entender que curso de especialização não pode mais. Por exemplo, vou dar um curso de especialização na área de medicina, o COREM, o Conselho de Enfermagem. Eles fazem curso de especialização, eles são pioneiros de instrumentação. Só que o técnico de enfermagem deles, eles atuam como técnico em enfermagem e tem um plus a mais de instrumentação. E isso escrito em papel. Só que sim. o nosso curso técnico, a maioria dos cursos técnicos nossos e os cursos de especialização na área técnica, Marcelo, eu vejo muito, eu estudo muito o Centro Paula Souza, o 5S, o Senai. Sabe o que acontece? Os cursos de especialização nossos só não vai para frente porque depende. Agora as pessoas vão bater em mim, mas eu estou na internet, eu tenho que estar aqui aberto e se eu receber pancada, problema de quem está dando a pancada, porque eu sou forte, eu vou segurar. Marcelo, Sim. falta a gente ter uma resolução para a gente nortear esse norte, esse rumo, porque as escolas elas não ofertam curso de especialização porque não tem o mercado, não tem um plus. Porque fazer curso de especialização, Marcelo, só para falar que tem um papel, ó, eu tenho especialização em estrutura, mas não pode assinar acima do X, aí não adianta, Marcelo. Porque o MEC nunca vai fazer esses parâmetros, Marcelo. Eu já conversei com gente gabaritada lá dentro do MEC. Quem vai fazer esses parâmetros é o É o conselho. conselho. Então, Marcelo, por favor, faça. Desculpa, tem 3 minutos. Sabe o que eu gostaria agora? Olha, acho que você vai me xingar, Marcelo. Deixa eu abrir apenas mais um bloco para você fazer a sua dissertação sobre esses cursos de especialização que deu certo na área de topografia e agrimensura, que vai poder dar certo nos outros cursos, Marcelo. Mas levando em consideração que não é para fazer especialização para deixar o diplominha. Eu sou especializado em estrutura. Ah, mas você, Tecnificações, pode assinar estrutura? Não, não posso. Então, isso não adianta. O que adianta é você fazer igual o técnico em agrimensura e topografia. Georreferenciamento abriu uma porta tão grande que os caras estão trabalhando no mundo inteiro.
Marcelo, vou fechar aqui e já abro, tá bom? Maravilha.